Olá pessoal, o bate-papo foi ótimo, a gente falou bastante sobre as questões do direito do trabalho, estamos aqui agora, encerrou o programa, né? Mas a gente quis entrar aqui ao vivo para poder continuar discutindo. Eu queria te pedir, André, sei que você está aqui, manda um abraço pro pessoal, você pode segurar a câmera aqui? E vamos continuar, filma o Diego aqui, vamos se você quiser sentar aqui, vamos aproveitar, o Saulo tá vindo aqui também. Vamos continuar a nossa discussão aqui, porque o assunto rendeu, o programa acabou e a gente gostaria, se quiser virar, vira, não tem problema, fica à vontade. Vou virar aqui, filmar melhor. Você sabe de uma coisa engraçada? Quando vira, fica espelhado, né? Aí o pessoal vê às vezes a nossa aliança na mão direita, o pessoal fala, pô, você ficou noivo, não estava casado, o cabelo mudou de lado. Parecia a mulher ver, né? Mas ela tem que explicar que estava invertido agora. Então explicou a Natália, tá invertido. Vamos lá. Voltou, quer encostar para Quer continuar sobre... Mas se encostar vai cair a rede. Então não, a rede está aqui, ó. Não, então pode encostar, André. Não, só um pouquinho, você não gosta muito. Bom, para retomar, eu vou retomar e o William faz as ponderações que ele achar razoáveis. Estamos aqui, não fecha tudo não, só senão o Marcelo me bate. Abre a porta aqui um pouquinho, senão... Pessoal, estamos adaptando aqui o espaço para a gente poder continuar discutindo o tema que tem muito pano para manga aqui. Diego, pode continuar aqui. Mas então, eu tentei juntar dois elementos que eu acho que todos os trabalhadores que estão nos escutando merecem saber. Que a grande pergunta é: corta ou não corta direito essa reforma trabalhista? Acho que a primeira coisa é que depende do ponto de vista. Como eu estava falando aqui em momentos anteriores, do meu ponto de vista, corta direitos. Corta direitos seja porque deixa de preservar o direito da mulher grávida de não trabalhar em ambientes insalubres, agora há uma permissão quanto a isso, há uma redução do tempo de intervalo entre a jornada, o almoço, que do meu ponto de vista sai de 1 hora como limite mínimo previsto na legislação e passa para ser meia hora o limite mínimo. É claro, poderia ser 1 hora se o sindicato e a empresa concordarem. Agora vamos combinar que empresa que vai dar 1 hora se ela pode oferecer 30 minutos. Mas se houver um sindicalismo forte, ele consegue exigir isso da empresa. Por isso que vai para um segundo elemento, para entender se vai ou não cortar direitos, a gente precisa entender como funciona o sindicalismo no Brasil. E eu acho que essa legislação, do modo como ela está posta, ela não resolve o problema do sindicalismo fragilizado que a gente tem no Brasil e não permite que um novo sindicalismo surja. Ela corta o imposto sindical, então o trabalhador reclama de pagar aquele 1 dia de salário por ano para o sindicato, mas ela não cria condições, essa legislação proposta pelo governo, para que uma forma de sindicalismo livre possa surgir. O que eu chamo de sindicalismo livre? Então eu não estou satisfeito com o sindicato da minha categoria, eu me organizo com outras pessoas ou voto em outra representação sindical que vai lutar pelos meus interesses ou que eu acho mais razoáveis. Então, além da questão do almoço, além da questão da mulher grávida, além da questão, embora o William tenha colocado lá a questão da demissão em acordo mútuo, a gente sabe que existem essas questões quando o trabalhador quer sair, mas não quer perder os direitos, aquela coisa toda. Isso pode acontecer, mas a gente tem que pensar se essa é a exceção ou se essa é a regra, né? Em geral, essas pessoas, ainda mais em época de desemprego, não querem perder. Tem uma outra questão que as pessoas falam também, mas isso vai gerar emprego? Eu acho que pode até gerar emprego, mas eu tenho dúvidas se pode gerar. Suponho que gere. A minha dúvida é emprego de que qualidade, com que proteção, em que condições, porque trabalhar só com chicote nas costas ninguém quer. Porque o negócio é o seguinte, reduzir de 1 hora de almoço para 30 minutos é tratar o ser humano como um gado. Mas ó, a gente tem que dizer o seguinte, que não é, isso daí na verdade não é uma regra, é uma possibilidade. Uma coisa que eu queria colocar é o seguinte, o sindicato, ele não é obrigado a negociar. Eu vejo muitos casos, por exemplo, de negociação. Quais são os temas hoje que podem ser passíveis de negociação? Por exemplo, questão de jornada de trabalho, desde que respeite os pisos constitucionais, são 8 horas diárias e 44 horas semanais. A Constituição estabelece isso, tá? Então você pode ter os regimes de revezamento hoje que a própria Constituição já autoriza, mas fora isso tem que ser negociação com participação dos sindicatos. Então praticamente mantém a mesma situação. Condição de banco de horas, quer dizer, elas são negociadas mediante as condições que forem benéficas para o trabalhador e benéficas para a empresa. Porque muitas vezes o próprio trabalhador ele quer estabelecer condições
para poder chegar um pouquinho mais tarde num dia, sair um pouquinho mais tarde no outro. E às vezes o empregador, que quando ele tem a obrigação engessada com base na lei, ele não flexibiliza isso e não permite que se faça de uma maneira que seja boa para ambas as partes. Questão de plano de cargos e salários, que é uma coisa que é importante. Você pode trabalhar numa empresa, o empregador vai ter reconhecido isso, o direito de poder estipular quais são as regras que você tem para progredir dentro da empresa, para você ter um salário melhor. Hoje o judiciário intervém demais nessas questões. Então precisa vir uma lei e dizer, olha, judiciário, tem determinados assuntos que, se for negociado entre sindicato, parte e empresa, você não vai poder intervir. Entendeu? A questão do trabalho insalubre de mulheres grávidas, a gente tem que saber o seguinte, que existem hoje determinados equipamentos de proteção que garantem a proteção da saúde do trabalhador. Em questão de insalubridade de grau máximo, é proibido. Médio e mínimo, desde que o médico dê confiança da mulher autorize. Então, quer dizer, não é o médico da empresa que vai autorizar, o médico vai avaliar, corre risco para ela, atrapalha a saúde dela. Se de fato for atrapalhar, não vai poder trabalhar. Então, assim, dá o direito do médico da trabalhadora definir o que é melhor para o trabalho dela. E aí é questão médica, não cabe, no caso, eu como advogado, dizer o que é melhor para funcionar, sendo que em grau máximo não é possível. Então, essa questão da humanização do ambiente de trabalho não vai ser perdida. Não, de forma nenhuma. Porque nós precisamos também pensar na perda emocional, na perda psicológica do profissional. Eu acho que vai. Uma questão que, por exemplo, vai ser perdido. Você vê o seguinte, uma questão interessante. O estudo da McKinsey ele aponta exatamente isso. Quando você cria um sistema menos engessado, ele acaba sendo mais customizado para as necessidades de cada empresa, do seu dia a dia. Porque ninguém mais do que a empresa, o sindicato, o empregado, sabe o que é melhor para a empresa ali no dia a dia. O legislador federal está muito distante. Mas você não concorda, William, que isso é uma forma de transformar a classe trabalhadora em mero insumo de produção? Do tipo assim, eu produzo, eu estou numa indústria metalúrgica e eu produzo qualquer coisa que dependa de comprar ferro. A produção, digamos, o mercado me demanda, eu compro mais ferro e produzo. Eu preciso de mais trabalhadores, eu contrato. O mercado não me interessa, não me procura mais, eu diminuo minha compra de ferro e descarto o trabalhador. Eu acho que essa legislação cria uma circunstância facilitadora nessas coisas ao criar diferentes categorias de contrato. Ela não cria. Na realidade, o insumo, tratar o trabalhador como insumo, o que acontece é o seguinte, o que adianta eu produzir 1000 carros se o mercado só compra 500? Mas entendeu? Então eu vou ser obrigado a fazer corte ao contrato. Mas a lei não mexe. Não nos direitos. Mas a lei não mexe nas verbas decisórias. As verbas decisórias elas são mantidas integralmente. Agora, o contrato principal, mas a gente não pode esquecer que, por exemplo, no contrato temporário, aquele que é 120 por mais 120, mas corta-se a multa do fundo de garantia, que é um fundo que pesa bastante. O contrato de trabalho temporário, ele é um contrato que pode ser utilizado em situações bem específicas. Por exemplo, substituição de uma funcionária que saiu de licença, mas não é a realidade do mercado. Mas aí o que está? Se não for essa a realidade, se não for o caso da aplicação do que está estabelecido na lei, o contrato é nulo. Assim como a terceirização. Nós estamos trabalhando. A terceirização não corta direitos, mas a prática não tratar. Mas peraí, só para a gente concluir essa série de raciocínio para a gente poder concluir, para quem está nos assistindo entender. Se for utilizado o contrato de trabalho temporário fora dos termos da lei, isso é fraude. Se é fraude, anula o contrato e aplica-se o contrato por tempo determinado, que tem todas as garantias estabelecidas na legislação comum. Agora, o caso de trabalho temporário, muitas vezes o empregado está na casa dele sem trabalhar. E aí tem uma opção, porque a empresa precisa, naquele período de trabalhadores que ela faz, ela vai lá e contrata o cara. E aquela contratação pode gerar a oportunidade dele ser efetivado de fato. E outra, as verbas decisórias pagas são relativas à metade de todos os valores definidos no salário até o final do contrato. Então o cara tem um contrato onde ele sabe quanto que ele vai receber e caso seja rescindido antecipadamente, ele vai receber metade do que ele deveria receber caso o contrato fosse até o final. A prática de mercado no mundo afora quando a gente cria diferentes categorias de contrato, é normalmente o empregador. E se eu fosse o empregador, contrataria uma modalidade mais barata. Mas a questão que eu quero colocar é o seguinte: por que não tratar o funcionário, o empregado, como uma microempresa individual? Ou seja, eu preciso de 10 mil funcionários hoje para trabalhar 6 meses. Se igualar socialmente empresário e trabalhadores, tem condições sociais iguais. Vamos lá. Eu preciso de 10 mil funcionários profissionais para trabalhar durante 6 meses na minha empresa. E os outros 6 meses eu preciso só de 5 mil. Porque o que acontece é o seguinte: a gente tem que tomar cuidado com essa coisa de ficar defendendo
interesse do empregado, do empregador, nós temos que entender que o mercado muitas vezes não compra aquele produto e não compra aquele E serviço. nessa parte que ele for contratado, o empregado morre de fome? Ele vai ter que ter a maturidade, vai ter que ser um homem que vai ter que ter raça, vai ter que ter vergonha na cara e buscar trabalho. Porque senão a gente Se o mercado não oferece...